Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Bock. Eu trabalho com medicina baseada em evidências e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma revisão sistemática. O que é efetivamente uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática é um sumário de evidências que é proveniente de estudos primários, ou seja, estudos que foram realizados a partir de dados primários de que podem ser dados de pacientes ou até mesmo de pesquisas com experimentação animal, que avalia e sintetiza o conjunto de evidências disponíveis sobre uma questão específica de forma crítica, rigorosa e reprodutível. Portanto, uma revisão sistemática, para ser realizada, ela precisa ser feita sobre uma questão específica de pesquisa. Ela não vai ser realizada sobre um assunto de uma maneira geral. Nós precisamos ter uma definição específica da questão de pesquisa para a realização da mesma. Uma revisão sistemática também tem muitas características que a diferenciam de outros tipos de revisões, como revisões narrativas ou revisões de escopo. Nas revisões narrativas, nós não vamos conseguir sintetizar e localizar de maneira completa o conjunto de evidências. E em uma revisão de escopo, por sua vez, apesar de encontrar este conjunto de evidências, o objetivo não é efetivamente fazer um sumário de evidências. Dessa forma, então, a nossa revisão sistemática, ela é considerada como uma pesquisa original, apesar de se basear em outros estudos primários. Ela precisa ter esta questão de pesquisa delimitada, e com isso, nós vamos conseguir minimizar vieses e erros aleatórios. Ela também é realizada com a utilização de métodos claros e bem definidos. É bastante importante falarmos atualmente em revisões sistemáticas, pois essas revisões, apesar de serem realizadas de uma maneira bastante ampla, bastante complexa, elas são uma alternativa da realização de pesquisas quando se tem uma impossibilidade de se realizar pesquisas primárias. Por questões de custo, por questões de logística, muitas vezes não é possível a realização de uma pesquisa, seja ela com experimentação animal ou uma pesquisa clínica com seres humanos. Portanto, muitos indivíduos optam pela realização de revisões sistemáticas para os seus estudos de pós-graduação, particularmente os seus estudos de mestrado. Dessa forma, essa é uma excelente opção em situações em que não podemos realizar uma pesquisa primária. As revisões sistemáticas, elas possuem uma série de objetivos. Por exemplo, nós podemos realizar uma revisão sistemática para fornecer uma síntese do estado do conhecimento em um campo, a partir do qual as futuras prioridades de pesquisa podem ser identificadas. Também podemos abordar questões que não podem ser respondidas por estudos individuais. Além disso, somos capazes de identificar problemas na pesquisa primária que deveriam ser retificados em estudos futuros, além de gerar ou avaliar teorias sobre como ou por que os fenômenos acontecem. As revisões sistemáticas, elas são uma estratégia extremamente importante para que possamos trabalhar com a medicina baseada em evidências. Quando falamos, então, de medicina baseada em evidências, nós conhecemos a hierarquia tradicional das evidências científicas. O que essa hierarquia tradicional nos diz? Que na base desta pirâmide, ou seja, com uma menor importância em termos de evidência científica, nós temos os relatos de casos e séries de casos. Por sua vez,
Os estudos de caso controle já possuem um nível de evidência superior aos anteriores, aos relatos de caso ou séries de casos, seguidos por estudos de corte, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas, preferencialmente com meta-análise. Entretanto, atualmente, esta pirâmide de evidências científicas, ela deve ser analisada de uma forma mais fluida, de uma forma não tão rígida. O que se quer dizer com uma forma não tão rígida? A ordem destes estudos na pirâmide fluida de evidências científicas, ela continua bastante similar. Entretanto, nós podemos ter estudos de corte, por exemplo, extremamente bem realizados, que podem ser melhores até do que ensaios clínicos randomizados com alto risco de viés. Portanto, a depender da situação, nós podemos observar que um estudo de corte, ele pode estar acima de um dado ensaio clínico randomizado em um nível de evidência científica. Um estudo de corte bem feito, bem realizado, vai nos trazer evidências mais confiáveis do que ensaios clínicos randomizados inadequados. Da mesma forma, a revisão sistemática, que também era considerada como o topo da pirâmide, nós podemos ter revisões sistemáticas com ou sem meta-análise que sejam realizadas de maneira inadequada. Por quê? Porque atualmente as revisões sistemáticas, elas não são consideradas exatamente como um topo da pirâmide, e sim, elas são consideradas como uma lupa para que nós possamos verificar efetivamente o que foi encontrado nos estudos primários. Então, uma revisão sistemática feita a partir de ensaios clínicos randomizados, ela tem que ser feita a partir de ensaios clínicos randomizados, com baixo risco de viés, ensaios clínicos randomizados bem realizados, para que ela possa ser efetivamente uma evidência científica com um alto nível de confiança. Ou seja, os resultados que serão obtidos de uma revisão sistemática, eles dependem dos estudos que foram utilizados nesta revisão sistemática. Vocês vão ver muito o termo, quando se discute revisão sistemática, garbage in, garbage out, ou seja, quando entra lixo, sai lixo. O que se quer dizer com isso? Que uma revisão sistemática que só se utilizou de estudos primários inadequados, estudos primários com desenhos experimentais inadequados, com alto risco de viés, ela vai chegar a conclusões que também não serão confiáveis. Portanto, nós devemos saber efetivamente o que está sendo avaliado em uma revisão sistemática e como esta revisão sistemática está fazendo a interpretação dos artigos. Ou seja, não basta nós, como profissionais da saúde, pegarmos uma revisão sistemática e tomar como verdade absoluta aquilo que foi dito. Portanto, conhecer revisões sistemáticas, conhecer como elas são realizadas e como nós devemos interpretar essas revisões sistemáticas é imprescindível não apenas para quem quer realizar a sua revisão sistemática, mas para todos os profissionais da saúde que querem se atualizar neste aspecto e conhecer mais das revisões sistemáticas para interpretar adequadamente as evidências científicas. E se você quer conhecer um pouco mais sobre revisões sistemáticas, sobre como elas são realizadas e sobre como você deve interpretá-las, nós teremos um curso no mês de outubro no Nescrev. Vem conosco conhecer mais sobre revisões sistemáticas. Tchau, pessoal!